Leve e solto, tô de volta com mais um episódio do nosso podcast. Já virou mania, a cada semana um convidado diferente para você se entreter da melhor maneira. Você que está no Instagram comigo, WM Livre Leve Solto, no Twitter, W Livre Leve Solto e também no nosso canal no YouTube, @Livre Leve Solto, compartilhando, curtindo, opinando sobre os nossos convidados. Lembrando que você que acompanha o nosso podcast, você participa não só no Instagram, no Twitter e também no YouTube. E no final do programa, eu vou anunciar no Stories do Instagram o vencedor da nossa promoção do Balbinos Costelão, que vai oferecer aí um almoço para 4 pessoas. Você que é o ganhador ou a ganhadora vai saber no final do nosso podcast e vai arrebentar, porque lá no Balbinos você come com qualidade e diferença. Hoje o meu convidado, hoje eu vou falar de Vasco, meus amigos. Euriquinho, eu posso chamar de Euriquinho, porque eu conheço ele desde pequenininho. Ele cresceu, mas para mim continua sendo Euriquinho, filho do meu amigo saudoso Eurico Miranda. Prazer tê-lo aqui no podcast, Euriquinho. Prazer é meu, Wagner. Um prazer muito grande poder estar aqui conversando com você. E como é bom ver você, e eu que acompanhei a transição do garoto para o adolescente, do adolescente para o jovem cresceu, fez faculdade, é advogado, né? Sim, sim. Então, advogado, aí entrou no futebol, chegou a ser dirigente, sonhou com a presidência do Vasco, mas tem uma pecha positiva e negativa, ser filho do Eurico Miranda. É bom, é ruim, principalmente para você que vive no futebol, Euriquinho? Wagner, eu encaro de maneira positiva. Eu tenho muito orgulho da minha origem, tenho muito orgulho de ter participado da trajetória do meu pai no futebol, ter vivido isso, né? Eu costumo dizer que as pessoas falam muito de futebol sem ter vivido futebol. E você é testemunha de que eu realmente vivi o futebol desde garoto e tive grandes momentos, é lógico que também muita turbulência, mas eu aproveito bem isso e eu acho que para mim é positivo, sim. Você tem vários irmãos, mas só você seguiu as pegadas do seu pai. É claro que você não é o mais velho, né? Mas acabou entrando por último e ficando. Por quê? Eu não sei, Wagner, eu acho que fui o mais apaixonado por essa coisa de futebol, de política, né? Do envolvimento político, porque o desgaste é muito grande, né? Meus irmãos também sempre gostaram muito de futebol, mas talvez não tenham personalidades interessantes para conviver com essa guerra toda, com esse caminho desse cenário político do futebol. Eu gosto desse cenário político, eu gosto dessa construção política em volta do futebol. Porque na verdade o que acontece? Todo mundo é futebol, né, Euriquinho? O político é futebol, né? O cara que é da classe média gosta de futebol, a dona de casa na Copa do Mundo para ver jogo, né? O empresário rico, todo mundo gosta de futebol em algum momento. E todo mundo acha que sabe, né? Exatamente. Né? Quem falou, né, Euriquinho? É verdade. Né? Seu pai sempre falava isso. O grande problema é que todo mundo gosta de dar pitaco. Isso vai ser até divertido, né? É bom a gente ficar escutando como as pessoas conjecturam, como elas acreditam em muito, que eu costumo dizer que o futebol é uma grande mentira, né? Esse cenário todo para a maioria das pessoas é um cenário diferente da realidade, né? Eu, como vivi a realidade bem de perto, sei muito bem como é que é e até me divirto com alguns comentários, com algumas teorias. É interessante. Porque na verdade, para quem está acompanhando a série da Globoplay, né, A Mão do Eurico, tem muita gente que não conheceu o Eurico Miranda. Eu tive o prazer de conviver com o Eurico 38 anos da minha vida, né? Teve problemas com o Eurico? Tive problemas. Mas a gente sempre se respeitou muito. Eu sempre respeitei ele como dirigente, como pai de família, e vocês não têm ideia, né, de como era Eurico Miranda fora do futebol. Eu conheci parte desse Eurico, que agora está sendo mostrado na série. E aí o Euriquinho pode confirmar, porque todo mundo tem a imagem daquele Eurico arrogante, do Eurico que grita, do Eurico com charuto. O cara não tem ideia de como é que era o Eurico, pai de família, marido, né, Euriquinho? É verdade, totalmente diferente. Era um cara, parece que ele criou um personagem para criar uma carcaça dentro do futebol e se proteger de algumas coisas. Mas o Eurico era muito diferente daquilo, e quem realmente conviveu com ele, os amigos dele, sabem que ele era uma pessoa, assim, encantadora, maravilhosa, com um coração muito bom. Totalmente diferente daquela figura, assim, arrogante mesmo que você diz que ele parecia. Acho que ele foi uma maneira que ele criou para se afastar um pouco para dar uma carcaça maior mesmo para as porradas. E tem gente que não sabe, ele era tão família,
que ganhou inimigos por ser família demais, por não aceitar, por exemplo, um dirigente, um associado na época, um conselheiro do clube, melhor dizendo, que levou uma amante para um evento do Vasco. Então, para você entender, ele acabou criando uma situação de uma pessoa que era íntima dele, e quando ele viu num evento do Vasco, que era um evento de família, essa pessoa levar a amante, rompeu ali a amizade, até aumentou uma oposição contra ele no clube. Mas aí é uma outra história, vira fofoca. Isso é apenas um relato para vocês entenderem quem era Eurico Miranda. E a mãe do Euriquinho, volta e meia, quando tinha uma brecha, né, viajava com ele para fora do país, acompanhando a delegação. E teve uma passagem com a sua mãe. A gente foi à Itália, nós fomos à França e também à Suíça. Uma excursão que o Vasco fez pela Europa. E aí, ele estava lá como Eurico dirigente, mas estava como Eurico marido, né? Com a esposa, passeando também. Ele ficava com um olho nos jogadores, um olho na família, um olho na esposa. E uma vez eu virei para ele e falei assim, Eurico, se você fosse Flamengo, você não seria deputado federal. Na época ele era deputado federal. Você seria candidato à presidência da República. Porque o que você já fez pelo Vasco teria uma repercussão muito maior por causa da torcida, que também é um pouco mais expressiva que a do Vasco. Você também tem essa mesma leitura? Se seu pai fosse, por exemplo, Flamengo, o principal rival, o nome dele seria muito maior do que já é? Eu acho que talvez ele tivesse uma dimensão maior, realmente, porque, na verdade, ele seria o sistema, né? Seria um facilitador, ele foi um antagonista do sistema, então teve toda essa dificuldade. Então quando ele surge no cenário desportivo e como dirigente, ele surge com um antagonismo ao sistema e ao poder que está ali instalado no momento, que era o poder do Flamengo junto com o Fluminense e tal, das elites no caso. Então, se ele viesse como dirigente do Flamengo, seria muito mais fácil, porque ele já estaria no poder. Não teria que ser uma luta para se alcançar o poder. Então, eu acho que ele teria tomado uma dimensão muito maior. Ele teria sido um cara com muito mais relevância no cenário esportivo. A personalidade dele sempre foi muito forte, desde novo. Né? É igual você. Né? Guardadas as devidas proporções, você também sempre teve uma personalidade muito forte. E já criou vários embates. E o que eu estou percebendo aí, ao longo da tua carreira agora como dirigente, é que você está sabendo e amadurecendo com o tempo. Né? Você fez uma escola boa, que a maior escola foi a do seu pai. Então você sabe como é que é o outro lado, como é que é conviver com certas pessoas que você às vezes não gosta tanto, mas tem que saber conviver, né, Euriquinho? É verdade, a gente vai amadurecendo, né? Vendo que algumas coisas, algumas atitudes não tomam um final interessante. Eu acho que muitas das coisas que meu pai fez acabaram que a gente só tem noção das consequências lá na frente. Então a gente aprende e vê que dessa maneira não teve um resultado tão positivo e tenta fazer diferente, tenta fazer com que da próxima vez as coisas deem certo. Porque meu pai, durante 40, 50 anos que ele viveu no futebol, muitas coisas deram certo e muitas coisas também deram errado. Então a gente tem que fazer a leitura do que foi feito e não deu certo e tentar fazer um pouco diferente, tomar um rumo um pouco diferente para que as coisas não deem errado novamente. Quando é que você virou Vasco, Euriquinho? Virou Vasco? Já nasceu Vasco? Acho que eu já nasci Vasco, acho. Meu pai também sempre estimulou muito essa coisa do Vasco, de estar dentro do Vasco, dentro do clube, dentro do esporte. Então, acho que eu já cresci ali dentro. Acho que desde garotinho, todas as lembranças que eu tenho são relacionadas a Vasco. Você era, quando garoto, era mais Edmundo ou mais Romário? Então, Wagner, foram momentos, né? Eu primeiro fui muito... Tô falando torcedor Euriquinho. Então, primeiro eu fui muito Romário. Eu nunca tive uma visão igual a do torcedor, porque eu sempre vivia a parte interna. Então você vai passando a se relacionar... Você sabia quem era quem também, né? Você se relaciona com o jogador ali no dia a dia, é o cara que te trata melhor, que te faz um carinho melhor, como eu tava em todas as concentrações, viagens. Às vezes um cara me tratava melhor do que o outro e acabava que o meu carinho era diferente do torcedor, né? Tinha uma relação pessoal. Mas eu tive momentos de ser muito Romário, depois momentos de ser muito Edmundo, na passagem dele em 97, principalmente, foi um ano que eu vivi muito futebol, 97, 98 e até 2000. Aí depois veio 2000 com o Romário de novo, aí depois com o Romário eu já tive um envolvimento mais de dirigente também, porque a partir do ano 2000 eu passo a participar mais do departamento de futebol, então eu tive uma relação mais profissional também com ele. Então foram nuances. Hoje em dia, se eu fosse te falar, a minha relação com o Romário é muito mais duradoura e com muito mais intensidade, muito mais participação mútua. Participei muito do projeto do 1000º Gol junto com ele.
uma proximidade maior com família, com filhos. Então, acho que é uma relação diferente. Não é só como torcedor. Não era profissional apenas, né? Porque exatamente. Era fraternal. Porque ele foi muito importante para o Eurico, naquela asfixia toda, a gente sabe. Né? O dinheiro que ele emprestou, independentemente se emprestou, se foi devolvido, não interessa. A generosidade dele. Isso. Que jogador hoje, vamos botar no cenário atual, que jogador faria o que o Romário fez para um clube? É impensável. É impensável. Muito difícil, muito difícil. É claro que a situação do Vasco, naquele momento, era pré-falimentar. Né? Muito, muito complicado. A culpa é do Eurico? Não sei. A asfixia foi feita. O Eurico ficava, e aí eu vou dar o meu testemunho, ele não dormia quando não pagava o salário do funcionário. Verdade. É que as pessoas não sabem disso. É balela. Não é balela. Ele ficava transtornado quando não podia honrar a data do pagamento. Você sabe disso. Ele não vivia, na verdade, ele não vivia enquanto não pagava. Ele não saía de casa, ele não ia para uma festa, ele não tinha condição nenhuma. Ele vivia intensamente até conseguir resolver aquele problema, porque para ele incomodava ele realmente. Porque ele era um dirigente que andava dentro do Vasco. Mesmo quando ele não era o presidente, ele vivia São Januário 24 horas. E tem aquela célebre frase que foi dita aí na época do Roberto: você não sabe onde acende a luz de São Januário. Porque ele conhecia tudo. Eurico se preocupava com detalhes mínimos. Esse podcast hoje não é para falar bem do Eurico ou mal do Eurico, é para falar a verdade, tá? Então eu quero deixar isso bem claro, porque vai ter muita gente que vai falar: você está falando do Eurico porque você tinha boa convivência. Eu estou falando do Eurico porque eu conheci Eurico Miranda. O lado bom e o lado ruim. Aí é questão de você interpretar o que é bom, o que é ruim. O que é ruim para mim pode ser bom para você ou vice-versa. Então, o Eurico se preocupava com detalhes mínimos. Se estava sujo o chão, ele pedia para limpar. Entendeu? Às vezes tinha uma sujeira no busto do Almirante, ele ficava transtornado. Por que não limpar? Então, esse era o Eurico. Que não era só o dirigente, o presidente. Era como se fosse um síndico de São Januário, né, Euriquinho? Ele tinha muito carinho, muita paixão por aquilo. É muito amor, realmente. Ele realmente cuidava como cuidava da casa dele. A mesma coisa que ele fazia na casa dele, ele se preocupava com o Vasco. Agora, aí, como você falou aí, Wagner, quando me vieram para gravar essa série, a única exigência que eu fiz para eles era colocar a verdade. Coloquem a verdade e as pessoas cheguem à conclusão que elas quiserem. O Eurico não era um santo, mas também não era esse diabo que construíram dele, essa imagem ruim que construíram dele. Eu acho que quando as pessoas realmente... E eu costumo dizer para os amigos meus que dizem que tem que defender com radicalismo... Eu digo que não, nós temos a verdade. Nós temos, com muita tranquilidade, conversar e chegar a um entendimento, sem briga, sem nada. A gente tem a verdade. Agora, tem pessoas que não vão gostar dessa verdade e pessoas que vão gostar. Agora, o que não pode é as pessoas chegarem a conclusões baseadas em mentiras, em notícias falsas, em coisas do imaginário, né? Por exemplo, eu estava conversando recentemente com o jornalista Márcio Tavares, que foi do Globo durante anos, outro cara que conviveu muito com teu pai. Sim. E o Márcio estava lembrando: porra, Wagner, o Eurico foi processado na CPI. Legal, foi lá. Mas não foi condenado. Não tinham provas contra ele. Só que as pessoas não sabem disso. Dizem do processo, mas não lembram do final da história. Eles apresentam um relatório da CPI lá com não sei quantos crimes, indicados os crimes. Só que a Polícia Federal e a Receita Federal investigaram o Eurico por 10 anos, Wagner. Não foi por 6 meses. O relatório, a investigação da Polícia Federal e da Receita Federal, ela foi concluída 10 anos depois. Foram 10 anos de investigação, 10 anos de perseguição, 10 anos em que reviraram a nossa família. E a conclusão do relatório é simples: não existiram, não se cometeu crimes, não existiram crimes, não tem um indiciamento, não saiu um processo. Não é nem... Aí o Geraldo Altoff fala na série que o Eurico tinha uma proteção no judiciário. Não precisava de proteção no judiciário porque não teve processo. A Polícia Federal e a Receita Federal já concluíram que não tinha. Não foi nem para a justiça ainda, não teve nenhum indiciamento. Então, é muito mais sério do que as pessoas falam. E ainda insistem em colocar lá desvios de dinheiro, essas coisas. Só que ficou comprovado efetivamente que não aconteceu. O Eurico morreu com a ficha limpa, não tem uma condenação, nenhum crime. Foi processado algumas vezes? Foi, por injúria, difamação, essas coisas daquela boca dele que não se fechava, mas... Em todos os processos, nós resolvemos os processos ou chegamos a algum acordo. No final, não tem condenação. O Eurico morreu sem uma condenação. Isso sendo perseguido
com um gabinete, existia um gabinete dentro das organizações Globo para se perseguir o Eurico, descobrir as coisas do Eurico, investigar o Eurico, e mesmo assim nada se chegou. Então, eu tenho até muito orgulho disso, de ter passado por isso tudo e saído ileso no final. Então, podem falar o que for, mas tem as conclusões dos órgãos competentes dizendo que o Eurico não era tão poderoso assim para controlar a Polícia Federal, a Receita Federal. Aí é passar dos limites, né? Seria um gangster. Esse é o maior gangster do Brasil, então. Agora, independentemente de gangster ou não, o Eurico é o último grande dirigente do futebol brasileiro. Isso é fato. Fato. Tá? A gente volta no tempo, tivemos grandes dirigentes. Aqui no Rio de Janeiro, por exemplo, Gilberto Cardoso, que foi presidente do Flamengo, foi um grande dirigente, né? Você volta no tempo, lembra também de Francisco Horta, que também foi um dirigente excepcional, além do tempo dele, que conseguiu fazer do Fluminense uma potência, mesmo não tendo sido campeão brasileiro, mas transformou numa potência. E Eurico Miranda. O Eurico, por exemplo, se ele tivesse ido para a Copa, é claro que você não viveu isso de perto, eu estava lá e vi de perto. Depois do que aconteceu na Copa América de 89, que nós só ganhamos aquela Copa América por causa do Eurico, por causa desse jeitão do Eurico de ser. Senão a gente não tinha ganho a Copa América, né? E a classificação para a Copa, aquela coisa toda. Ele não vai para a Copa. Por que ele não foi para a Copa como dirigente da CBF, Euriquinho? Se você quer saber o que eu entendo que foi o grande motivo, foi o ciúme do Flamengo e a pressão que o Flamengo fez na CBF. Quando o Eurico faz todo aquele movimento pró-Bebeto, ali gerou uma ciumeira muito grande do Flamengo, com a CBF sendo no Rio de Janeiro e toda a pressão dos dirigentes do Flamengo em cima do Ricardo, que era um flamenguista, que tem a família flamenguista. Eu acho que teve uma pressão muito grande ali tem que se dar um recado de que o Eurico não vai continuar dominando aqui a CBF com a consequência. Você sabe que o Eurico, quando a relação dele com os atletas no dia a dia era muito boa, então ele acabava cativando esses atletas, acabava fazendo com que os atletas ficassem meio que apaixonados por ele e quisessem trabalhar com ele no clube. Então ele ia acabar que, se ele continuasse ali, ele realmente ia trazer outros atletas para o Vasco da seleção brasileira. Então acho que foi uma pressão muito grande do Flamengo em relação a isso e fez com que a CBF colocasse uma pressão no Eurico para ele decidir entre Vasco e seleção. E aí, nesse momento, não tem como, ele não ia abandonar o Vasco de jeito nenhum. E eu estou te perguntando isso porque o Mauro Galvão teve aqui recentemente e falou: se o Eurico tivesse com a gente na Copa do Mundo, muito possivelmente o resultado seria outro. É claro que ele não ia jogar, não ia aceitar, ajeitar a parte tática, mas ia dar um jeito na bagunça que aconteceu fora das quatro linhas. Para o Mauro Galvão, a gente perdeu a Copa por causa de problemas externos, né? A bagunça era tão grande que acabou interferindo no time. Então não tinha ninguém com pulso forte do Eurico para acabar com aquilo, né? Sim, realmente ele conseguia fazer um controle da parte de estrutura do departamento de futebol muito grande. Até porque ele também botava muito a cara dele, né? Ele se expunha demais, então ele protegia muito mais os atletas, né? Os atletas se sentiam protegidos por aquilo. Na Copa América foi um caso disso. Aquele ambiente era tão ruim, que o Eurico saiu a campo e botou a cara dele. E aí, tirou a pressão ali dos atletas, que era uma coisa que ele fazia muito bem, trazia pressão para ele e tirava a pressão dos atletas. Aí o time conseguiu desenvolver. Eu acho que se ele tivesse na Copa, eu acho que realmente a gente teria tido um outro caminho. Até principalmente pela relação com o Romário ali, como é que foi, aquela questão da lesão dele, toda a recuperação que teve. Ele teria tido uma outra... Lógico que não é certeza de vitória, mas eu acho que teria tido mais chances. Por exemplo, eu estou falando aqui bem do Eurico, mas vou falar mal também. Eu acho que o grande erro do seu pai foi ter investido mal o dinheiro do Nations Bank no esporte amador, no esporte olímpico. Por quê? Ele investiu, por ser tão apaixonado pelo Vasco, ele investiu em esportes que não dariam retorno, minha opinião. A gente até teve alguns embates na época, porque naquele momento ele queria fazer do Vasco a maior potência olímpica, uma das maiores potências olímpicas do mundo. E eu acho que essa paixão dele, Euriquinho, acabou ultrapassando os limites e não rendeu frutos como ele achou que seria, né? Sim, Wagner, mas aí tem um detalhe muito importante que as pessoas não falam. Você sabe quantos por cento da receita do Vasco nesse ano foi aplicado no futebol? 67%. Da receita do Nations Bank. 67% foi aplicado no futebol.
O restante era uma determinação do banco quando fez o investimento. Quando o banco fez o Vasco fez acho que 3 ou 4 contratos, que eram tipo, bota 20 e tantos milhões para isso, 20 e tantos milhões. O banco tinha a necessidade, no contratual, de que o Vasco investisse em esportes olímpicos. O banco tinha interesse que a marca Vasco se transformasse numa potência do esporte de uma maneira geral. Então não foi uma coisa da cabeça do Eurico. É lógico que você pode chegar à conclusão de que o Eurico escolheu mal alguns esportes, foi mal em alguns esportes. Mas, e também outra coisa, Wagner, as pessoas se esquecem. Não era o Eurico que determinava para onde ia o dinheiro do Vasco nessa época. O Eurico não era o presidente do clube. As pessoas se confundem muito. Essa questão do Nations Bank, o Nations Bank para de aportar dinheiro no Vasco em julho de 2000. O Eurico se torna presidente em janeiro de 2001. Então, antes do Eurico se tornar presidente, o banco já tinha parado de aportar dinheiro no Vasco. E o Eurico não era nem o vice-presidente de finanças, nem o presidente do clube. Quem estava à frente era o Fernando, né? No Nations Bank. Da Vasco Licenciamentos. Ele estava na VGL. Isso. Então, tinha todo um controle financeiro nesse processo. Não era uma coisa do Eurico. Parece que as pessoas estavam botando dinheiro na conta do Eurico e o Eurico estava investindo em esporte. O Eurico podia determinar? Podia. Podia dar as cartas? Podia. Mas o Eurico não assinava um cheque. O Eurico não fazia um TED. O Eurico não tinha poder institucional para isso. Então, jogar toda essa responsabilidade no Eurico foi o que se encontrou pós-2000 e pós a questão do SBT ali, do rompimento com a Globo, para se justificar toda uma perseguição ao Eurico. Porque até aquele momento, até o dia que o Eurico botou o SBT na camisa da... Ninguém falava nada. Não, e o Eurico não era presidente do clube. Sim. O Eurico não tinha poderes sobre o dinheiro. Ele podia convencer as pessoas a gastarem o dinheiro, mas ele não assinava um cheque, não fazia uma transferência. A decisão final não era dele. Então tinha o banco americano. O banco americano tinha uma empresa no Brasil, que era a Vasco da Gama Licenciamentos, e essa empresa ainda falava com a presidência e com o financeiro do Vasco. Tinha toda essa estrutura que o Eurico tinha que passar por cima, ou convencê-los a gastar. E essas pessoas, todos esses analistas, tinham lá caras dentro do banco de investimento da marca e foram acreditando nesse processo. Infelizmente, Wagner, o que as pessoas não falam e não querem falar, como a gente estava aqui falando antes, o porquê do banco ter saído do Brasil, o porquê da parceria ter acabado, não tem nada a ver com o Eurico, não tem nada a ver com o Vasco, tem a ver com um movimento de fraude no banco, na relação do banco com o Banco Liberal, que era o banco que representava o Nations Bank no Brasil, que faziam inúmeros outros negócios, inclusive o do Vasco, e tinha um problema de fraude no meio disso tudo muito grande, que o banco americano resolveu fazer o seguinte: vamos perder tudo que a gente já colocou, encerrar toda essa operação, para isso não virar um escândalo e as ações do banco acabarem indo para derrocada. Então isso tudo foi tudo uma bafa. E usaram, inclusive, o Vasco e a questão do Eurico dessa briga toda para abafar toda essa situação de fraude que teve. Eles não pararam a parceria até no documentário, vai lá o Capello com toda aquela... Virou um cara jovem, mas ainda precisa conhecer muito ainda do que aconteceu. Nem acho que valoriza o estudo, todas essas coisas dele. Mas está muito longe da verdade, muito longe de entender o que aconteceu. Porque na verdade as pessoas falam aquilo que eu falei com você antes de começar essa entrevista, falam sem ter vivido. Exatamente. É muito fácil, né? Mas na época, quem viveu aquela época, sabe a empolgação que foi com aquilo tudo, sabe que realmente se aquele projeto continua, se o banco continua com aquela parceria ali por mais 4 anos, como era o plano deles, para a próxima Olimpíada, eles iam ter um ganho de marca e de reverberação de marca muito grande. Infelizmente, a questão de fraude lá no banco impediu toda a continuidade dessa parceria. Você está falando de parceria econômica, a gente fala de SAF, que foi muito questionada por você, por outros vascaínos. Independentemente do que vai vir por aí em 2024, não foi uma boa relação essa da SAF com o Vasco? Como é que você analisa? Eu acho que o Vasco fez mal feito. Eu acho que quem está lá fez mal feito, fez com pouco cuidado. Eu acho que uma venda num clube como o Vasco, ela tem que ser feita com muito cuidado, com muita calma, com muita transparência. Eu acho que eles geraram uma expectativa muito grande no torcedor, baseada em coisas que não iam acontecer, que eles sabiam que não ia acontecer. Você não pode, por exemplo, dizer que o Vasco vai ter o mesmo investimento do Flamengo no ano seguinte. A gente sabe que isso é impossível.
financeiramente, matematicamente, olhando, se eles projetam um investimento de 700 milhões de reais ao longo de 3, 4, 5 anos, e se a gente sabe que a receita do Flamengo é 1 bi ou 1 bi e 200 num ano, como é que você vai equilibrar isso se você não vai investir isso nem em 3 anos? Então matematicamente é impossível, mas você joga essas coisas, o torcedor se empolga, só que depois eles se esquecem. A grande coisa que eu falo no futebol, Wagner, é que a gente não pode esquecer que lá na frente vem a cobrança. Então, se você promete muito, você é muito mais cobrado lá na frente. Então, se você vende um sonho muito grande para o torcedor, isso se transforma num pesadelo muito grande lá na frente se você não entrega. Então, você tem que ter muito cuidado com as coisas que você promete. Então, o que aconteceu no Vasco? Eles prometeram muita coisa, sabendo que não podiam entregar isso. E aí, quando vão entregando, o pouco que entregam, a cobrança vem muito grande. Então, estrategicamente, eu acho que eles fizeram mal feito. Porque o que acontece? Fica na cabeça do torcedor que o Eurico fez como homem forte do futebol naquele período de 97 a 2000, sem ter o investimento, seria repetido agora com investimento, né? E eu até conversei com o Luizinho Quintanilha, e a declaração dele foi muito polêmica, né? Porque ele falou o seguinte, Wagner, porque ele é o jogador mais vitorioso da história do Vasco. O Luizinho. O Luizinho é o jogador que mais levantou taça com a camisa do Vasco. E ele falou o seguinte, Wagner, o nosso time de 97 a 2000 era melhor do que esse time do Flamengo que ganhou Libertadores. Porque o Vasco tinha no seu elenco 16 jogadores de seleção. Hoje, mesmo com dinheiro, é impensável, né, Euriquinho? É impensável. Hoje a distância que ficou da Europa para o Brasil aumentou de tal maneira o dinheiro que tem lá, que você não tem mais essa capacidade, é muito difícil. Como é que seu pai conseguiu agregar tanta gente num curto espaço de tempo? Que ganhou tudo, né? E na verdade sem dinheiro, né? Porque se a gente for pensar, quando começou a montagem disso, não tinha o dinheiro chegou depois. E aí ele conseguiu incrementar isso. Mas eu acho que foi toda uma experiência que ele tinha de futebol de 10 anos já atuando ali no futebol. Quando chega em 97, ele já está com 10 anos de experiência direta de vestiário, de trabalho de vestiário. E aí ele tinha um conhecimento muito grande, uma relação muito grande com empresários da época, com a coisa do futebol, que as pessoas acham que essa coisa é simples, mas é um relacionamento muito grande com o presidente dos outros clubes. O Eurico já tinha feito muita coisa pelos outros clubes no Brasil, muita coisa pelo futebol de uma maneira geral. Uma das coisas que desse documentário os caras chegam lá na conclusão, lá tem o Juca Kfouri lá, com as conclusões de inimigo. Conclusões de inimigo, elas são sem razoabilidade nenhuma, tem muito rancor quando o cara faz uma conclusão. Ele chega lá à conclusão de que o Eurico fez mal ao futebol. Fez bem ao Vasco, mas fez mal ao futebol. É um desafio que eu tenho até agora. Eu quero promover uma sequência dessa série para demonstrar o que o Eurico fez para o futebol. Não só para o Vasco, mas para o futebol. O que ele desenvolveu para o futebol. Porque isso as pessoas não analisam. O Eurico era um cara querido entre os presidentes dos outros clubes, porque ele sempre foi firme com essas pessoas e sempre teve um propósito real de ajudar e de fazer um crescimento do futebol brasileiro. Inclusive, e as pessoas não falam, mas o Eurico é um dos grandes responsáveis pelo crescimento da CBF, dela se tornar essa potência financeira que se tornou. Porque quando ele assume, a própria série diz isso, a CBF era uma instituição precária. A gente que viveu essa época sabia, ia lá no centro, lá naquela sede lá. Na Rua da Alfândega? Não tinha nada ali. Ali era... Hoje são palácios. Então, e o Eurico começou isso com a expansão, com a coisa de jogar mais amistosos pela seleção, de conseguir mais dinheiro ali, de patrocínio, de fazer a Copa do Brasil e expandir os braços da CBF em todas as federações no Brasil. Então tem ações aí, ninguém se lembra, mas, por exemplo, lá no início dos anos 80, o Eurico foi brigar pelo dinheiro da loteria para os clubes. Isso vai ficando marcado na memória dos presidentes dos outros clubes. E esquecido pelas novas gerações. Agora, Euriquinho, eu estou falando aqui com o Euriquinho, filho do saudoso Eurico Miranda, que foi presidente do Vasco, um dos grandes personagens do futebol brasileiro. Lembrando que você está acompanhando o nosso podcast, né, através do Instagram, @WMLivreLeveSolto, no Twitter, WLivreLeveSolto, e também no YouTube, @LivreLeveSolto. Euriquinho, hoje você não seguiu adiante a sua candidatura à presidência do Vasco. Você acredita que um dia vai ser presidente do clube? Wagner, estou me preparando muito para isso. Minha vida inteira foi dentro do Vasco. Acho que eu tenho...
Não sei se tem alguém vivo que tenha vivido o que eu vivi no Vasco, talvez algumas pessoas lá dentro, mas não com a intensidade que eu vivi de perto. Tenho um sonho de um dia conseguir alcançar isso. E vou construindo isso a longo prazo, com calma, com tranquilidade. Acho que a política do Vasco tem que mudar, as relações entre as pessoas têm que mudar. É difícil, eu já carrego um peso todo das pessoas quando me veem, acham que estão vendo meu pai, refletem as coisas que meu pai fez em mim, tanto para o bem quanto para o mal. Eu, na verdade, tenho que me apresentar ainda melhor para as pessoas, tenho que demonstrar realmente quem eu sou, como eu penso, como eu ajo, como eu lido com os conflitos, a maneira que eu encaro os conflitos, que eu quero resolver os conflitos, é diferente da maneira do meu pai. Eu tenho uma personalidade um pouco diferente da dele e tenho um aprendizado, e já tomei muita porrada, sei que algumas coisas não devem se repetir. A sua mãe não te aconselhou a não seguir? Não, ela... Em nenhum momento? O Wagner, eu depois que meu pai morreu, eu fiquei aí tipo uns 3 anos... quase 4 anos, assim, querendo estar distante de futebol, não falando de futebol, me afastei realmente. Achei que, agora a gente vai ter uma vida distante disso tudo, de tantos problemas. Mas aí, depois de muita reflexão, esse é o que eu gosto, é o que eu tenho prazer, é o que eu entendo, é o que eu vivi. Eu não consigo me afastar. Então, se eu não consigo me afastar, ela não vai contrariar esse meu... É um instinto, é como se fosse um instinto. Então, a gente tem que seguir atrás disso. Pedrinho presidente, o que você acha que vai acontecer agora a partir de janeiro? Eu lamento que a gente possa ter mais um ídolo com a imagem destruída. Eu acho que eu entendo e já falei isso algumas vezes para as pessoas ligadas ao Pedrinho, não tive a oportunidade de falar diretamente para ele. Acho um erro muito grande o ídolo se envolver na política de um clube. Eu acho que ele só tem a perder em relação à imagem, e quando ele perde em relação à imagem, acaba o clube perdendo, porque o clube perde as suas referências. Nós perdemos a nossa grande referência, que era o Roberto, por questões políticas, e agora nós estamos perdendo outras referências, como vamos perder o Edmundo por estar envolvido em política. Acho que já perdemos aí a idolatria do Edmundo porque ele se envolveu demais na política, e o Pedrinho pode ser essa próxima vítima. Eu acho que não existe, Wagner, dirigente de futebol que saia bem do cargo, saia com mais prestígio que quando entrou. Todo presidente de clube ou dirigente de futebol, ele tem uma linha de crescimento de prestígio, mas no fim ele está sempre com prestígio em baixa. Você não encontra na história do futebol brasileiro alguém que tenha saído, esse cara é uma unanimidade num clube. Porque o torcedor, e com toda razão, ele quer sempre mais. Se você ganha o Carioca, ele quer ganhar a Copa do Brasil. Se você ganha a Copa do Brasil, ele quer ganhar o Brasileiro. Se você ganha o Brasileiro, ele quer ganhar a Libertadores. Se você ganha o Libertadores, ele quer ganhar o Mundial. E ganhou o Mundial, ele quer ganhar o Mundial de novo. E se você perde, e a gente está vendo isso aí, por exemplo, no Flamengo, com os dirigentes do Flamengo atuais, que ganharam tudo e há 3 meses atrás estavam sendo apedrejados no Maracanã. Pode ser que daqui a 6 meses estejam tendo anotecidos de novo. Mas a tendência é que quando eles saiam apedrejados. Isso é o normal do futebol. É o histórico que tem. Então, dificilmente a gente vai ter uma história diferente com o Pedrinho. O que os fatos dizem é que ele provavelmente vai sair com a imagem destruída do Vasco. E eu lamento, mas eu torço para que ele tenha sucesso. Acho que ele é um cara sério, é um cara que não está ali para fazer se aproveitar. Acho que ele pode ter sido enganado por algumas pessoas e levado a uma questão de que pode resolver uma questão e não pode. Mas vou torcer para ele ter sucesso, porque eu acho que se ele tiver sucesso, o Vasco tem sucesso, e o Vasco tendo sucesso, a gente está feliz. Mas ser presidente, por exemplo, ele saiu candidato, o Levin também participou da eleição, e você seria candidato, acabou retirando a sua candidatura antes do pleito. E muita gente ficou se perguntando aqui, vem cá, com a SAF, por que a pessoa briga tanto para ser presidente de um clube que só tem 30%? Né? Teoricamente, que 70% pertence à SAF. Como eu não tive a oportunidade de fazer essa pergunta para o Pedrinho, nem para o Levin, vou perguntar a você, por que você queria ser presidente do Vasco, sabendo que você não tem o controle do futebol? Então, Wagner, eu acho que eu entendo diferente deles. Eles acham que podem fazer muitas coisas assim diferentes em relação ao futebol e tal. O que eu acho que eu poderia fazer, e que eu me candidatei para isso, é porque eu ainda acredito na força política da instituição. Eu ainda acredito que a instituição Vasco da Gama tem um poder muito grande político no cenário brasileiro, tanto na parte do judiciário, quanto na parte do executivo, no próprio legislativo e também no cenário desportivo. E você precisa, o que a SAF precisa entender, e que os americanos precisam entender, é que o futebol no Brasil
ele precisa desse envolvimento político, ele precisa desse staff, desse estofo político, que esse é o estofo que o Vasco tem de 125 anos de história. E isso precisa ser agregado à SAF para que um clube de futebol tenha sucesso. Então o que eu ia fazer, o que eu pretendia fazer, o que eu acho que o Vasco associativo deve fazer é agregar junto à SAF toda essa sua estrutura política. Você sabe, você foi um cara que é um cara que milita no futebol há muitos anos, você sabe o poder de uma instituição como essa. Essa é uma instituição que atrai um desembargador, atrai um ministro, atrai é o cara que tem um filho que é vascaíno, é um ministro, é um presidente da república, isso é uma coisa que encanta presidentes de grandes empresas. Então você atrai todas essas pessoas para junto de você e essas pessoas formam uma estrutura política que te dá um embasamento para você desenvolver um bom trabalho. Então o Vasco associativo tem que dar isso à SAF. E para isso tem que ter pessoas que conheçam essa estrutura. Conheçam quem são os vascaínos que podem ajudar, aonde eu posso transitar no judiciário, aonde eu posso transitar no legislativo. E como eu vivi isso durante muitos anos, eu sei mais ou menos os caminhos que podem ser seguidos e atrair algumas pessoas, chamar algumas pessoas para próximo, para a gente poder agregar a estrutura da SAF e, com isso, fazer com que o Vasco tenha um time vencedor. Eu já estou aqui na reta final do papo com o Euriquinho. É claro que ele veio aqui para falar do episódio da série na Globoplay, né? A Mão do Eurico. Mas a gente está abordando aqui vários assuntos. Gostou do produto que foi feito? Da minissérie envolvendo seu pai? Gostei, Wagner, gostei. O que a família falou? Acho que sim, minha mãe ficou satisfeita, que era o que mais importava. Eu também fiquei bem satisfeito com o que foi proposto. É lógico que a gente tem algumas coisas que a gente não gosta, que acha que não devia falar, algumas coisas que são folclore, mas isso faz parte do futebol, né? Qual o folclore aí que você destaca? Eu, por exemplo, tenho um folclore lá do Tino Marcos. Você foi um cara que conviveu com meu pai, que ele disse que proibiu de beber água no campo, e aí ele teria pego a água, teria bebido, e aí o Eurico teria saído da sala dele para ir falar com ele. Quem viu com o Eurico sabe que se ele saísse da sala dele, o Tino Marcos não ia continuar em São Januário, né? Ele ia ter saído, né? Podia ter todo... Agora, as pessoas têm um folclore de dizer que um dia enfrentaram o Eurico e venceram alguma coisa com o Eurico. Tem muita gente que se satisfaz com isso. Tá bom, ótimo. Deixa elas se satisfazerem com isso. O Eurico passou a ser um cara que as pessoas queriam enfrentá-lo porque se valorizavam ao enfrentá-lo. Entendeu? Porque, na verdade, ele dava projeção ao seu suposto inimigo. É como se o cara tivesse coragem de encarar aquele cara que era o mais brabo de todos. Tipo assim, eu vou entrar pra lutar contra o Anderson Silva. Eu desafiei o Anderson Silva. Eu posso tomar um monte de porrada, mas eu tive a coragem de ir lá desafiar. Falar verdades. O Eurico passou a ser o cara que tinha muita gente que tinha assim, eu fui o cara que desafiei o Eurico. Tipo assim, por mais que não desse nada, passava-se a ganhar prestígio e tudo bem. Era um sinal de que ele era um cara que tinha alguma importância. Você acha que hoje, rubro-negros, alvinegros, tricolores e principalmente vascaínos, os mais novos, 25, 30 anos no máximo, estão tendo uma nova impressão do Eurico? Acho que sim, acho que eles têm a oportunidade de entenderem melhor, de pararem de tirar conclusões. O jovem tem esse ímpeto, né, de tirar conclusões muito rápidas, muito precipitadas, mas o jovem também vai envelhecendo, né? Também vai ganhando. Eu também já fui jovem, também tinha todo esse ímpeto, então eles vão envelhecendo. O jovem de 20 anos hoje, daqui a 10 anos vai ter 30 e lá ele vai entender melhor as coisas e agora ele tem um produto para ele poder ir lá, pesquisar, analisar e ver e tirar as conclusões dele. Porque dificilmente você encontrava algo que falasse alguma coisa positiva do Eurico ou a verdade sobre o Eurico. Era só muita coisa de bater. Então, quando você pesquisava, você só encontrava pancada. Com esse produto, com esse documentário, e que eu pretendo até fazer mais um ou outro, mais uma sequência, as pessoas vão ter a oportunidade de ver o outro lado do Eurico, o que o Eurico fez também de bom, o que ele produziu de bom, e aí tira suas conclusões se gosta ou não. Eu não estou em busca de que o Eurico seja amado por todos. Eu estou em busca que as pessoas tirem a conclusão em cima da verdade, como você falou aí há pouco tempo. Por exemplo, você já falou aí 2 vezes que quer fazer uma sequência. Você pensa em levar essa série, não sei, no acordo que vocês fizeram com a Globoplay, levar isso também para o cinema? Eu ainda não tenho nenhuma proposta em relação a isso. O que eu tenho tido depois do lançamento da série, era muita procura de pessoas querendo desenvolver uma sequência, ou falar sobre um outro fato, ou desenvolver como se fosse já tive uma proposta para se desenvolver tipo uma novela com atores e tal. E aí eu tô estudando, tô com calma, vendo e tal. Eu tenho um contrato com a Globo, mas gostaria inclusive... Isso era impensável há
15, 20 anos atrás. Era muito impensável. Inclusive, quando eu fui decidido a fazer isso mesmo, eu tive muita resistência, inclusive dos meus irmãos, da minha mãe. Você acha que se ele estivesse vivo, né? Vamos supor que eles procurassem o Eurico vivo para fazer uma série sobre ele. Você acha que ele aceitaria? Acho que sim, É? acho que sim. Acho que ele não teria problema quanto a isso. O Eurico nunca teve problema com a exposição da imagem dele. Ele não tinha... Ele não era um cara muito preocupado com o que as pessoas pensavam dele. Ele tinha uma consciência muito tranquila. Ele era um cara que acho que poucas vezes eu vi uma pessoa... Ele se importava com o que nós pensávamos dele, com o que minha mãe pensava dele, com o que os amigos pensavam dele. O resto, a grande massa, eu acho que ele fez um bloqueio que eu acho que até é uma coisa extremamente inteligente. Você tem que ter uma capacidade muito grande de ignorar o que as pessoas que não te conhecem pensam e concluem sobre você. Porque, na verdade, é isso que importa realmente. Uma conclusão de quem não te conhece não é relevante. Mas é difícil, a gente se incomoda, né? Quando uma pessoa tira uma conclusão a seu respeito. Eu também sofro muito com isso, porque eu acabo que as pessoas tiram conclusões de mim e da minha personalidade em cima do que era o meu pai, de coisas que ele fez. Tipo, eu não faria nunca, mas aí você vai entendendo que isso é normal, é da natureza humana. Porque o problema é o seguinte... seu irmão foi jogador de basquete. Álvaro Miranda, filho de Eurico Miranda, se envolveu numa confusão num jogo de basquete. Eurico Brandão, filho de Eurico Miranda, se envolveu... Você tem essa peça, tem né? Toda uma peça. É muito mais difícil. As pessoas analisam com outros olhos, né? Tudo que eu faço, as pessoas analisam com os olhos que elas têm sobre o meu pai. Tipo, a pessoa que odeia o Eurico, ela já... Quando eu faço alguma coisa, ela já tá querendo dizer que eu tô errado pra poder carregar aquele... Também tem as que amam, né? E as que amam também fazem a mesma coisa. Então, é uma balança. Então, tem que ter calma e tranquilidade para tentar... Eu acho que eu tô me saindo bem aí nessa nova construção. É que não é uma nova construção, é demonstrando a minha verdadeira imagem e quem eu realmente sou. Porque era difícil, as pessoas não tinham... Você não é analisado. Quem é analisado é o Eurico e você está sendo carregado por ali. Olha aqui, para fechar, olhando nessa câmera aqui, defina quem foi Eurico Miranda. Eurico Miranda foi um homem apaixonado pela sua família, apaixonado pelo Vasco. Acho que a maior definição do Eurico é paixão, é amor. Eurico foi um cara que viveu intensamente, com muito amor e com muita paixão, a família dele e ao Vasco. E acho que, como um amigo meu me escreveu uma mensagem, depois de ver a série, ele falou, sabe uma coisa? Ele é que estava certo, viveu dentro do que ele achava certo, dentro da consciência dele, tomou as atitudes dele e dane-se o que os outros pensam, seguiu a vida dele até o final da vida, agindo dentro da consciência dele. Euriquinho, obrigado pela presença. Gostou do papo? Gostei, Wagner. Foi um prazer grande estar aqui. Você viu que é diferente, né? Eu tenho grandes lembranças de jovem, de garoto mesmo, garoto de criança mesmo, com você cobrindo futebol e acompanhando ali o dia a dia do futebol. E foram bons tempos do futebol. Acho que o futebol, quem viveu realmente o futebol, teve boas recordações. Acho que o futebol está precisando lembrar os velhos tempos. É verdade. Eu gostei muito do papo aqui com meu amigo Euriquinho, filho do meu saudoso e eterno amigo Eurico Miranda. Era um cara que muita gente questionava, mas era um cara do bem. Como ele falou aqui, um cara que era apaixonado pela família e pelo Vasco, acima de tudo. Nós estamos concluindo mais um episódio do nosso podcast Livre, Leve e Solto com Euriquinho, falando aqui sobre o episódio, sobre a minissérie A Mão de Eurico, que se você não acompanhou, pode ir no Globoplay e acompanhar quem realmente é Eurico, quem foi Eurico Miranda. Você que está no Instagram, WM Livre, Leve e Solto, no Twitter, W Livre, Leve e Solto, e também no nosso canal no YouTube, @Livre, Leve e Solto. Semana que vem, um novo convidado, uma nova atração, só para você.